a gente sabia que as operações da Polícia Federal que o ex-juiz Sérgio Moro determinava eram sempre 6 da manhã, né, da sexta, porque era para, né, fazer aquele caos na nossa vida. Então, eu já punha para despertar 5 da manhã toda sexta-feira o meu relógio. O problema, Flávia, é que, às vezes, vocês, jornalistas, não têm a informação toda. Tá? Então, pegou aquilo já com um furo. Veja que situação. Cedo, frio em São Paulo, frio de rachar, né? E veja, então, olha, o Bolsonaro vai estar de tornozeleira, tal, não sei o que lá. E eu fiz a seguinte pergunta, e digo até porque, e tem tudo a ver. Ora, onde o Moraes decidiu, nesse processo que está em fase de alegações finais sobre os crimes de atentado ao Estado de Direito, golpe, foi aí ou foi em outro lugar? Primeira questão. Segunda questão, que é fundamental, ele decidiu da cabeça dele, ou alguém pediu, ou a polícia representou. E aí? Aí a jornalista ficou numa sinuca de bico. Sem saber. Não sei, doutor, não sei. Eu falei, bom, então aí, como é que eu vou começar a opinar? Aí ela falou, bom, então vamos marcar para as 10 horas, porque até as 10 horas eu vou já saberemos toda essa informação. Pronto. Aí eu pude dormir um pouquinho mais. Que bom. E se convalescer, que eu sei que o senhor está com problemas nos quadris e eu também estou, viu? Estou com bursite. Professor, mas agora que já temos mais informações e sabemos que foi no âmbito da investigação sobre a atuação do Eduardo Bolsonaro no exterior e com as acusações aí de tentativa de obstrução de justiça e de coação, né? Como é que o senhor está avaliando aí essa operação de hoje e as medidas cautelares impostas a pedido da Polícia Federal pelo ministro Alexandre de Moraes? Qual é a tua avaliação inicial? Olha, já que sob o aspecto formal está tudo em ordem, ou seja, a Polícia Federal representou o Ministério Público, através do procurador Gonê, aceitou e ajudou na motivação. Então, ambos, a Autoridade de Polícia Judiciária e o Ministério Público Federal, pelo seu chefe Gonê, deram os motivos, as razões da necessidade de se imporem medidas cautelares. Necessidade, porque, Flávia, cautelar só se impõe quando necessário. É uma medida acautelatória, de urgência. Há necessidade? Bom, então vamos à verificação da necessidade, porque formalmente estava tudo em ordem. Em primeiro lugar, foi no inquérito que apura o quê? Coação no curso do processo, ou da investigação, no caso é a investigação, suspeito Eduardo e suspeito também Jair Bolsonaro. Porque nessa atuação de fora do país, do filho dele, com prática de atos antidemocráticos, eu diria até de crimes de lesa pátria por parte dele, financiados pelo pai, ele está lá a serviço do pai. Então, Bolsonaro está, aspas, como dizem os jovens, está junto, está no pacote. Está no pacote. Então, veja, tem um nexo ligando esses dois. Gravidade tem todos os indicativos, agora não é só indicativo, Flávia, que aponta, tá? São indicativos que têm suficiência, que têm lastro, que leva aqueles que têm olhos de ver e vontade de enxergar a ver esses fortes indícios.
de indice em italiano, que aponta, né? Que é o dedo que aponta. Então, e por que isso? A gente tem que pensar em várias coisas. Primeiro, a entrevista do Bolsonaro de ontem é um tiro no pé, né? Por quê? Porque ele começa falando, olha, eu quero dizer que eu não vou fugir. Quem acredita no Bolsonaro? Veja que quem diz que não vai fugir, tendo a credibilidade zero de um Bolsonaro, passa a ser um indicativo que ele vai fugir. Se a gente olhar como antecedente de conduta do Bolsonaro, nós vamos ver o quê? Aquela fuga à embaixada da Hungria, quando corria em Brasília a informação de que ele seria preso preventivamente. E nesse quadro de indícios, com fortes indícios robustos, nós temos a carta do Trump, que evidentemente, a pedido do filho do Bolsonaro, com reforço do pai e tal, propõe ao Supremo, ou melhor, propõe ao Brasil, tá? Porque nós estamos falando de Brasil, o Supremo é um órgão de cúpula, propõe o quê? Um negócio, como se o Supremo fosse um balcão de negócios. Ou seja, vamos trocar, vamos negociar, transacionar. Cai a tarifação de 50% e vocês deixam o Bolsonaro livre, inclusive, para se candidataram futuramente, mas livre, leve e solto. Então, veja, isso, a colocação que foi feita, que implica no quê? Numa coação na investigação. E outro ponto fundamental, essa investigação também é por crime organizado. Organização criminosa mencionada no processo que está para ser julgado. Então, a indicar também que essa organização criminosa continua a agir. Vamos, então, ao último encontro do Bolsonaro, que foi na Avenida Paulista. O que é aquilo? É nova tentativa de tumulto, nova tentativa de instabilidade. Percebe, Flávia? Eu não sei se eu estou sendo feliz nas colocações, claro. Claríssimo. É claro. Então, está tudo conectado. Organização criminosa. Então, havia necessidade, esse é o ponto, para se decretar uma prisão preventiva, para se decretar uma outra medida não detentiva, cautelar. O princípio constitucional é o da necessidade. É esse princípio que quebra a presunção de inocência, que todos os acusados, indiciados, investigados têm. Então, era legal a quebra, legítima a quebra do princípio da presunção de não culpabilidade da inocência? Sim. E podemos analisar todas essas medidas, porque todas são pertinentes. Desculpa interromper o senhor, mas eu acho que vale acrescentar que no episódio da Embaixada da Hungria, foi aberta uma investigação também a pedido da PGR e ela foi arquivada pelo ministro Alexandre de Moraes, também a partir de um pedido da PGR, que apontou que não havia indícios suficientes de que ele estava preparando uma fuga ou que ele tivesse descumprido as medidas cautelares que estavam em vigor naquele momento. Na verdade, nesta chave aí que a PGR pediu o arquivamento daquela investigação. Então, quando a Justiça foi colocada a se manifestar sobre aquele episódio, houve já um momento em que tanto o PGR quanto o Alexandre de Moraes, juntos, decidiram que não havia
razões para medidas cautelares mais graves, né? Desta vez não, desta vez no conjunto dos fatos decidiram que sim, que havia. O Leonardo Pimentel, nosso editor executivo, também quer trazer uma pergunta. Diga lá, Léo. Sim, Léo, um segundinho só, posso fazer um parênteses? Veja, o procurador e o Alexandre de Moraes que decidiu não viram elementos suficientes a demonstrar que a intenção dele era de fuga. Por quê? Vamos dar um passo atrás. Porque aquela notícia, aquela informação de que seria imposta a prisão preventiva dele era fake. Percebe que já não havia mais correlação? Portanto, foi por isso que medidas cautelares, até se falava em prisão preventiva, que seria imposta, não foi. Perfeito. Léo, diga lá. Primeiro, boa tarde, obrigado por estar aqui conosco. Toda a parte técnica, a sustentação técnica das medidas cautelares foram muito bem expostas pelo senhor. A gente tem a questão do timing. Tá? Essas medidas vêm no dia seguinte ao Trump publicar uma carta, não endereçada ao Brasil, mas endereçada ao próprio Bolsonaro, reiterando o apoio, deixando claro que Bolsonaro está no centro dessa campanha do Trump em relação ao Brasil, mesmo que não seja, eventualmente, o único motivo. Mas essa decisão vir no dia seguinte, ela, de alguma forma, pode ter uma contaminação política, pode ter uma escalada uma resposta do Supremo a isso, e isso, de alguma forma, politiza mais esse julgamento, mais esse processo, essas decisões? Olha, Léo, essa sua colocação, que é importantíssima, tem que nos levar a um exame bem anterior. É um exame que diz respeito no sistema brasileiro. Nós podemos ter um juiz de instrução, nós podemos ter um juiz que apura, um juiz que depois no processo julga e que depois no processo é relator. Isso é um ponto preocupante, que me preocupa há muito tempo, até quando eu estive aí conversando com a Flávia da última vez. Nós levantamos isso e falamos isso. Essa guerra não começou agora. Não começou nem em 1948, quando o Estado de Israel foi criado. Esses são dois povos que já foram o mesmo e que habitam a mesma região há mais de 3.000 anos. Às vezes em paz, às vezes com atrito, às vezes em guerra. A versão atual nós chamamos de conflito Israel-Palestina. Nós não temos conversado sobre esse conflito e precisamos conversar.